tarde, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, alegres, animados, determinados. E o Black Friday, aproveitaram bastante? Um pouco de mentira e ilusão aqui no Brasil, né? Infelizmente. Mas a gente já espera. E aí a gente aproveita e só compra de quem é sério, de quem é um comerciante sério. Não é isso? E aí, esse tipo de comportamento que o ser humano tem, por exemplo, de não ser honesto numa Black Friday, mexe com as nossas emoções. A gente fica com raiva, fica indignado. Tá pensando que eu sou bobo? Não é isso? É onde desequilibra, é onde a gente pode ser abalado e interfere muito na nossa saúde. Mas para começar a live, para acalmar e a gente não implodir nem explodir com as pessoas, o importante é respirar. Inspira em 3 tempos, mantém 3 e expira em 6. Cheira uma flor, sopra uma vela. Devagar, controlando a frequência cardíaca, respiratória, assumindo o controle de si mesmo, do seu sistema nervoso autônomo. E aí você está acelerado em simpaticotonia aí. Entra em parasimpaticotonia. Tudo bom? E eu vou entrar na live. A reflexão é boa, porque eu sempre tenho falado que pensamentos geram emoções e quem sente é o corpo e isso vira sinal, sintoma, doença física, emocional, mental. E aí, como ter uma saúde integral? Tem que ficar atento em tudo. E o autoconhecimento é uma ferramenta poderosa e importante. Vamos lá. Você consegue reconhecer as suas emoções? E como você vivencia no dia a dia essas emoções? Essa é a nossa reflexão. Primeiro vamos refletir sobre o que são as emoções. Elas podem ser descritas como reações que uma pessoa vivencia em resposta a uma determinada situação. Existem emoções positivas. Eu tenho uma surpresa, eu vejo alguém que eu estou com saudades, alguém chega de viagem, me dá alegria, me dá prazer, satisfação, é uma emoção positiva. Ou eu tenho medo, eu tenho raiva, eu fico com mágoa, tenho nojo, outro tipo de emoção. Depende da situação, eu tenho uma reação. Isso são as emoções. Existem tipos de emoções que ocorrem do quê? Depende da situação que a pessoa encontra. Então, dependendo da situação, vai gerar uma emoção. Que, quando é negativa, são chamados impactos biológicos, os impactos, acontecimentos inesperados. Ao receber boas notícias, o quê? Você vai responder, como eu falei, com alegria, com satisfação, com prazer. Enquanto quando você percebe alguma situação ameaçadora, a emoção que é ativada em resposta é o medo. Então as emoções, elas possuem uma grande influência nas nossas vidas. Sim, elas podem nos ajudar ou até mesmo nos atrapalhar. Por exemplo, na tomada de decisão, na hora da gente escolher as atividades a serem feitas. Quando a gente for, por exemplo, escolher os nossos hobbies, entre outras coisas, as emoções influenciam nisso. A resposta fisiológica da emoção é a maneira que o corpo reage. Sim, por exemplo, a palpitação quando tem medo produz o quê? Lágrimas quando você está triste. Uma sensação gostosa no corpo nos momentos de alegria. A gente não tem isso? Um coração que dispara de alegria, de surpresa, mas um coração que dispara de medo, de susto, é diferente, entende? E mexe, o seu corpo reage. Por isso que eu falo que pensamento gera emoções e quem sente é o corpo. Uma resposta do seu corpo, uma resposta fisiológica.
Por exemplo, conhecida como uma das mais conhecidas, a emoção do medo é quando a gente entra em luta ou fuga para sobreviver a qualquer custo. Porque por debaixo disso tem o quê? O medo de morrer, de não sobreviver. E aí altera o quê? A frequência cardíaca, a frequência respiratória. Porque tem que bombar o quê? Mais fluxo sanguíneo para as nossas extremidades, para as pernas, ó, correr. Para as mãos, ó, se defenderem, luta ou fuga. É assim que funciona o nosso cérebro, a nossa fisiologia. E aí, a nossa resposta do corpo diante das emoções é isso. Por exemplo, eu dei um exemplo do medo. A resposta de fisiologia é a maneira que o nosso corpo responde às nossas emoções. Existem algumas emoções que a ciência determina como básicas. Por exemplo, a alegria. Vamos começar com uma coisa positiva, né? A alegria, ela estimula uma atividade cerebral e aí ela inibe que você tenha pensamentos negativos, depressivos e acaba aumentando a sua energia. Você fica com mais pique, com mais esperança, com mais coragem. Então, por meio da alegria, você consegue recuperar de momentos de tristeza, por exemplo. Entendeu? E aí você vai sentindo mais entusiasmo, mais disposição, porque você está alegre, porque você está feliz. A tristeza é o contrário. Quando a gente vivencia essa emoção de tristeza, o nosso metabolismo desacelera, ele reduz, causando de imediato o quê? A perda de ânimo, de energia. Fico apático. Vê que depressão a pessoa quer cama? Você está entendendo? Então, a razão dessa reação, dessa redução metabólica, é porque para que você possa ter um momento de reflexão para sua perda, para sua frustração. Então, desacelera para que você reflita. E, na verdade, a intenção da sua fisiologia é que você faça daquele degrau um aprendizado e mude a percepção. Só que nós, na maioria das vezes, nos apegamos ao sofrimento, à dor, à decepção, ao medo, à tristeza. Medo, vou falar do medo de novo. É uma emoção focada na nossa sobrevivência. O medo aparece diante de situações que para nossa percepção é ameaçadora. E aí a gente tem essa resposta de luta ou fuga, que acelera tudo, para que a gente tenha fluxo sanguíneo nas extremidades para lutar ou fugir. Nojo. Nojo é uma emoção também considerado pela ciência. É uma repulsa a um objeto, a uma situação. E olha que pode surgir estímulos diferentes, um cheiro ruim, uma visão desagradável, uma coisa que você uma pessoa também pode sentir nojo de repente, se ela se deparar com uma situação que ela considera moralmente errada, porque o cérebro não diferencia o real do imaginário. Eu tenho nojo daquela situação, daquela pessoa, da maneira que ela está agindo. E aí é uma sensação, é uma emoção de nojo e não necessariamente de um cheiro ruim ou de alguma coisa assim, do que você viu. Raiva! Ei, como a raiva é presente, né? Principalmente no dia a dia, no estresse, na ansiedade, é bastante intensa. Essa emoção é caracterizada por um sentimento de hostilidade, de agitação, de frustração, de revolta. Você sente muita raiva? O órgão que responde à raiva é vesícula, é fígado. Bom, é possível a pessoa expressar por meio de gritos, uma posição desafiadora, agressões a objetos ou mesmo às pessoas, tá? Então você pode se expressar dessa maneira. É importante a gente aprender o quê? A manejar a raiva adequadamente. A gente tem que levar em consideração os alvos e os níveis de raiva também, para quem é, e o nível, está muito alto esse nível de raiva, está mais baixo, durante a sua vida, você tem que analisar, porque isso está relacionado com uma maior chance de você desenvolver, por exemplo, doenças cardíacas, ou fígado, como eu acabei de falar, entende? Surpresa.
surpresa. Surpresa é uma emoção que pode ser positiva ou negativa. Você pode ter boas surpresas ou uma surpresa nem tanto agradável, triste, chata, desagradável, né? Ela é caracterizada também por uma reação fisiológica breve que ocorre após o quê? Um acontecimento não esperado. Então, como eu disse, ela pode ser negativa, como um susto, ou positiva, como ganhar um presente inesperado, receber uma visita inesperada. Então, a surpresa tem as suas variáveis. Mas todas as nossas emoções, eu estou citando apenas algumas que eles consideram como básicas, são importantes para cada uma e para cada um de nós. E cada uma tem a sua função. Dentro do quê? Do nossa conquista do equilíbrio emocional. E a repressão dos estados emocionais causam o quê? O autoconhecimento. Quando você controla a sua reação emocional, é porque você tem autoconhecimento, você sabe, já conhece as suas emoções. Você conhece? Sabe lidar como você lida com elas dia a dia. É essa a nossa reflexão. É de extrema importância a gente poder nomear as nossas emoções, as emoções que a gente está sentindo. Por quê? Para que a gente possa compreender o nosso estado emocional, as nossas mudanças fisiológicas que vão acontecendo no nosso corpo. Então eu falo que a ciência tradicional chama de sinal, sintoma, dor, doença, que para, por exemplo, inteligência biológica é considerado cura. O seu corpo está te mandando o recado numa reação fisiológica, numa mudança. E aí, o que seu corpo está te falando? Aonde está agindo? Que emoção, que pensamento gerou uma emoção e o seu corpo está sentindo e te dando uma resposta? Porque já passou. Pensa nisso, já parou para refletir sobre isso? Bom, as emoções, elas são que nem uma onda. Elas vêm e vão. Elas não são estáticas, paralisadas, ficam naquilo. Elas se movimentam no decorrer do dia, da nossa vida. E elas vão ativando essas emoções diferentes, o quê? Potenciais de ação. E podem promover o bem-estar, como podem promover o mal-estar. Mas nós temos que ter um ponto de atenção. Quando as emoções parecem não passar, ou seja, você fica tendo uma experiência com a mesma emoção sem parar, em alta intensidade, em alta frequência, é hora de você procurar ajuda. Então, se por exemplo você está com raiva, está com muita alegria indo para euforia, tem que ficar atento, porque tudo que é demais é desequilíbrio. Se você tem medo, isso vai gerar doença, o seu corpo vai reagindo mal, então você tem que buscar ajuda. Existem várias ferramentas, psicólogos são boas, fazer uma psicoterapia, uma ajuda de psicólogo é excelente para você lidar com as suas emoções. No meu caso, eu trabalho com técnicas quânticas, que vai achar o que o seu corpo está falando, tem um significado, uma data, a gente libera, ajuda o seu corpo a entrar em cura. E aí a gente trabalha com a reprogramação mental, entende, muda a percepção, vai para o autoconhecimento, aprende a controlar as emoções. Inclusive aprende a respirar, que é como eu começo todas as lives, hein? A gente tem que aprender a respirar. A melhor maneira da gente controlar as nossas impulsividades, as nossas reações e passarmos a ter mais sabedoria e termos ações. É fácil? Não. Mas a gente tem que treinar nos pequenos detalhes, nos pequenos momentos. Eu tenho feito muito isso e tem dado muito certo para minha vida. Porque vamos lá, quando você fica com raiva, quem fica mal é você. Quando você não perdoa, quem fica com aquilo aqui dentro, com aquela vibração pesada, é você. A outra pessoa não está nem te vendo, nem lembrando que você... Então o perdão, se libertar da mágoa, da raiva, da ira, da tristeza, para não se tornar patológica, é para você essa cura. Então a gente tem que ficar atento. Alguns quadros, como a depressão e a ansiedade e mania, se relacionam às emoções que a gente citou aí, entre raiva, tristeza, medo, surpresa, entendeu?
E quando elas estão o quê? Fora de controle. Uma tristeza fora de controle, depressão. Uma euforia ou uma surpresa fora de controle, um nojo, uma raiva fora de controle, vai gerar ansiedade, uma mania, enfim. E aí a gente precisa de buscar ajuda, de buscar um tratamento. Silene, mas é normal sentir tristeza, ou sentir alegria, ou sentir medo? Claro que é. Tem um papel importante, por exemplo, a tristeza. Tem um papel importante para o nosso controle emocional, entendeu? Mas ficar daí, então de repente aconteceu alguma coisa, uma fatalidade, acabou um relacionamento, não vou ver mais aquela pessoa, perdi um ente querido, um bichinho, alguém está doente, eu ficar triste, é normal. E eu tenho que deixar extravasar, curar, deixa a lágrima vir, chora e passa, porque é cura. Agora, se ficar triste muito tempo, frequentemente, aí, o tempo todo, aí já passa a ser patológico. Então você não consegue mais realizar suas tarefas, você vai ficar de cama, você não consegue mais se relacionar, quer ficar dentro de casa. Aí você está indo para a doença, pode ser identificado como uma depressão essa tristeza. Medo, é normal. Eu, por exemplo, tenho pavor de barata, eu tenho medo de barata, entende? Então se eu ver uma, eu vou sair gritando, correndo, porque é o meu medo. Por quê? Eu não sei, desde criança tenho lá minhas histórias, mas é uma manutenção da vida. A gente tem medo de repente, da agressividade da humanidade, medo da criminalidade, não é isso? Então, porque a gente está lutando pela nossa sobrevivência, o medo é uma proteção. Agora, quando o medo toma conta da nossa mente, vai sendo exagerado o tempo todo e direcionado para algo específico, você pode virar uma síndrome do pânico, por exemplo, e vem a sensação que vai morrer e não está tendo nada. Então impede, por exemplo, de você estar em ambientes que fogem do seu controle, não quer estar em público. É um sinal de alerta, fique atento. Não pode, tudo que é demais, exagero, pode ser preocupante. A alegria, por exemplo, quando ela extrapola, porque não é só o medo, não é só a tristeza, não é só a raiva. A alegria, quando extrapola demais, a principal emoção é o quê? Você pode estar indo para a euforia, está engajando com muitas coisas ao mesmo tempo, gastando além do que pode, não é isso? Estoura o cartão, faz conta, cuidado com o dia de hoje, esse final de semana aí, hein? Fica muito alegre, se empolga demais, quer descontar o vazio existencial, aí depois não vai dar conta. Então gasta mais do que pode, ou então você vai tendo outros comportamentos, e aí vai mexendo, vai se tornando um risco social. É hora de parar e cuidar. E como cuida? Eu acho ferramenta fundamental você buscar o autoconhecimento, saber quem é você, como olhar para a sua ferida. Eu estou acostumada em consultório que os pacientes, no primeiro momento, eles negam, tá? Negam que tem aquela emoção, aquele trauma, aquela dor. Eles têm sempre uma boa desculpa para aquela atitude, para aquele comportamento. Mas com jeito, com técnicas, com reflexões, a gente vai colocando ele de frente com ele, como eu já me coloquei de frente comigo mesma. E aí você vai se conhecendo, vai aprendendo a tornar capaz de perceber o seu sentimento, as suas emoções, nomear, entender os gatilhos. Como que começa isso? Está se repetindo demais ao meu redor, nas minhas relações. Como isso tem começado? Você tem que saber sua força, seu ponto fraco, como você deve agir, reagir em determinadas circunstâncias, mas só o autoconhecimento vai proporcionar isso. O autoconhecimento, ele te leva ao equilíbrio, ele previne conflitos, desgastes. Porque é um desgaste, você está sempre repetindo aquele comportamento. Às vezes o que te incomoda no outro é o efeito espelho, é a atitude sua, por isso que te incomoda tanto. Vai ajudar você realmente a manter a sua mente saudável.
É através do autoconhecimento que uma pessoa se torna capaz de compreender as suas questões, as suas dores, os seus traumas, o seu comportamento. E ela tem que se perdoar e perdoar os outros, porque todos nós viemos para a Terra com muita tentativa de não errar, mas erramos, falimos. E aí temos que mudar a percepção, ressignificar, perdoar e bola para frente. Você vai ficando mais fácil se entender os seus questionamentos, a sua insegurança. O essencial para tudo isso é a forma que você vai entender, a forma com que se comporta, com que você sente, com que você manifesta as suas emoções. É muito importante isso. Você vai desenvolver uma habilidade em identificar, por exemplo, os seus limites. E às vezes você nunca parou para pensar. Reconhecer seus pontos fracos, mas a sua força. Porque você também não pode ficar só na baixa autoestima. Eu não posso, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não sirvo mesmo. Ó céu, ó vida, ó azar. Não pode ser assim também. Mas reconhecer as suas fraquezas, os seus traumas, as suas feridas, os sinais de desgaste. Evidentemente, você vai aprender, vai treinar a se tornar mais inteligente emocionalmente. Você já ouviu falar em inteligência emocional? Eu vou falar qualquer dia, é tema de live, pode deixar. Mas você treina isso, você desenvolve isso, entende? Então, com o tempo, o autoconhecimento, ele diminui a impulsividade, ajuda as pessoas a se tornarem mais tranquilas, mais mansas, mais analíticas. Ela vai analisar, ela vai frear as atitudes, as ações, a língua, para sair falando. Eu sou muito sincero. É mesmo? E precisa machucar os outros por isso? Ah, Silene, então você está mandando eu mentir? Não. Você pode falar de uma maneira que a pessoa já nem entra com aquela atitude. Você freia antes, mas não precisa sair sendo sincericídio o tempo todo. O sincericídio dá problema também. Enfim, você tem que aprender a analisar. E o autoconhecimento te ajuda a isso. A maneira que você vai pensar antes de agir. Isso, em determinadas situações. Agora, as técnicas quânticas, elas ajudam muito nesse processo de autoconhecimento. Porque prova para você como o seu corpo se sentiu. Como o seu corpo registrou aquele impacto, aquele acontecimento, aquela raiva, aquela tristeza, aquela alegria, aquela euforia, aquela surpresa, aquela melancolia. A maneira que você pensou, gerou emoção e sentiu, registrou no corpo, são técnicas como a terapia manual evolutiva, terapia quântica oriental, inteligência biológica ou a microfisioterapia acham no seu corpo, através de mapas, através de toque sutil, registra no seu corpo, na sua fisiologia, como o seu corpo se comportou, o que o seu corpo está te falando. E aí a gente libera, você entende e tem que ressignificar. É muito importante você reconhecer as suas emoções. Eu tô com raiva. Isso aqui já vai desencadear para mim ter uma impulsividade de eu ficar mal educada, ser agressiva. Você tem que ter esse conhecimento, entendeu? E saber como vivenciar no dia a dia. E aí, você conhece e reconhece as suas emoções? Como você vivencia no dia a dia? Tem que buscar o autoconhecimento. É a única ferramenta que vai te proporcionar esse poder de autocontrole. Claro que na hora H você vai saber e vai partir para a respiração, que eu sempre ensino no começo da live. Porque quando você inspira e solta devagar, aquilo que está acelerado em luta ou fuga, que eu falei, aumentou a frequência cardíaca, respiratória, para levar mais fluxo sanguíneo para as extremidades, para você lutar ou fugir, você desacelera, acalma, controla a sua fisiologia, controla o seu organismo, a reação do seu corpo, da sua biologia, da sua bioquímica. Consequentemente, você começa a ter mais autocontrole sobre as suas atitudes, as suas palavras
Muda o seu pensamento, viu? Só o autoconhecimento. Eu posso te ajudar. Se você sabe de alguém que está precisando de se conhecer, de se controlar, de se curar, ou se você mesmo perdeu alguma parte da live, daqui a pouquinho eu deixo aqui no Instagram da doutora Silene Paz ou no canal do YouTube. Gente, um ótimo final de semana. Eu espero que vocês curtam bastante, aproveitem, sejam espertos, inteligentes, mas não entrem em euforia com a Black Friday, tá bom? Tchau, gente. Muito obrigada pelo carinho, por me acompanharem, por me prestigiarem. E a semana que vem a gente vai sempre se falando e eu fico muito grata e aprendo muito com cada um de vocês. Tchau, até a semana que vem.